Você pode até se surpreender com o que está prestes a ouvir, porque esta mensagem não é para todos. Ela não se destina a quem apenas passa pela vida de olhos fechados, fingindo não ver, fingindo não sentir. Esta palavra é para você, sim, para você que foi chamado, escolhido, separado desde o ventre. Não é coincidência que seus olhos, seus ouvidos, sua atenção estejam agora aqui. Há uma convocação espiritual, há um sinal invisível que guiou você até este instante, e esse sinal se revela neste momento como uma chave que abre uma porta que muitos tentam trancar. E eu preciso deixar claro, se você não sente que é o escolhido, se sua alma não vibra ao ouvir estas palavras, talvez seja melhor se afastar agora, porque o que será revelado não é comum, não é superficial, não é para curiosos, é para os poucos, para aqueles que carregam o peso e a glória de uma missão secreta. A verdade que será exposta tem poder de sacudir, de incendiar, de colocar fogo no espírito, de despertar a chama adormecida dentro de você. Escolhido, você tem sentido que as coisas ao seu redor nunca foram normais. Desde cedo você percebeu olhares diferentes, portas que se fecharam sem explicação, pessoas que se incomodavam apenas com a sua presença. Não era porque você fez algo errado, era porque sua luz já denunciava a escuridão, era porque sua verdade já incomodava as mentiras. E agora, neste tempo, esta mesma luz brilha mais forte e por isso você vê tantos tentando correr da verdade que habita em você. Eles tentam apagar a evidência, tentam sufocar a sua voz, tentam escapar da revelação, mas não adianta. O que foi escrito sobre sua vida não pode ser arrancado. Há medo nos olhos daqueles que o observam. Eles podem até rir, podem até cochichar, podem até inventar histórias sobre você, mas por dentro eles tremem. Eles sabem que você sabe. Eles sabem que a sua consciência já alcançou o que eles jamais ousaram encarar. É por isso que você sente tantas resistências, tantos ataques, tantas barreiras, porque você carrega o peso de um saber que não pode ser ignorado. Você conhece o invisível, você percebe as energias, você decifra os sinais, e isso os assusta. Escute bem, você não é um acaso, você não é fruto de um erro, você não está apenas sobrevivendo no mundo, você foi colocado aqui com uma marca divina, com uma armadura invisível, com uma missão que transcende gerações. Sua vida não é apenas sua, ela é uma ponte entre o céu e a terra, ela é um canal por onde o sagrado flui. E é por isso que você sente esse peso, essa urgência, esse chamado que não deixa você descansar. Há segredos que o céu decidiu revelar somente aos escolhidos. E um desses segredos está sendo entregue agora. A verdade que você carrega é a arma mais poderosa que pode existir. Mais poderosa do que o dinheiro, mais poderosa do que a posição social, mais poderosa do que qualquer coroa visível. Porque o que você sabe não pode ser comprado, não pode ser ensinado em livros, não pode ser roubado. É um conhecimento que nasceu do Espírito e uma vez que você o recebeu, ninguém pode arrancar. Sim, escolhido, você está sendo observado. Forças escuras tentam medir cada passo seu, tentam prever seus movimentos, tentam sabotar suas escolhas. Mas elas não compreendem que há um escudo ao seu redor. Cada vez que você é atacado, cada vez que você é humilhado, cada vez que tentam puxar o chão sob seus pés, o que na verdade acontece é que você sobe mais alto, porque tudo o que tentam contra você se transforma em degrau. Cada queda se torna impulso, cada rejeição se torna testemunho. E é por isso que eu digo, esta mensagem não é um discurso, é um código espiritual, é um decreto sobre sua vida. Você não está aqui para ser convencido, você está aqui para ser lembrado do que já sabe. Dentro do seu coração, você já reconhece cada palavra. O Espírito já confirmava dentro de você, antes mesmo de você ouvir o som da minha voz. Você foi separado, escolhido, marcado. Não permita que o medo o paralise. Não permita que a dúvida o silencie. Agora é o tempo. Agora é a hora. Você não pode continuar encolhendo-se para caber no espaço pequeno que os outros criaram para você. Você não pode continuar negando o fogo que arde em sua alma. Este é o momento em que o céu sopra sobre as brasas e transforma em chama viva o
que parecia estar se apagando. Eles tentaram esconder quem você é, eles espalharam mentiras, eles criaram barreiras, mas a verdade sempre encontra caminho, e agora ela vem à tona com força. Você é o escolhido, você é a prova viva de que a promessa não falhou. Você é o sinal de que Deus ainda move céus e terras para cumprir o que foi declarado. Então escute, mantenha-se firme, continue falando, continue escrevendo, continue publicando. Não pare, mesmo que zombem, mesmo que tentem calar sua voz, porque cada palavra que sai da sua boca é como flecha de fogo que atinge o coração da escuridão. Cada frase é semente de luz que germina em solo oculto. Você já sabe disso. Você já sentiu isso. Agora é o tempo de viver isso plenamente. Não há mais volta. Você não pode se esconder, porque a sua existência inteira grita o que você carrega. E mesmo que tentem correr da sua verdade, a cada passo deles, o eco da sua voz os persegue. Você é a revelação que eles não conseguem fugir. Esta palavra não vem para acariciar o seu ego. Ela vem como fogo, como espada, como martelo que despedaça as correntes invisíveis que ainda tentam prender você. Não se trata de uma mensagem comum. Não se trata de mais uma reflexão vazia. É um decreto do céu, um chamado de urgência, uma convocação que carrega dentro dela vida ou morte. E não falo da morte física, mas da morte espiritual, da morte da sua missão, da morte da sua luz, se você escolher ignorar o que está sendo revelado. Entenda, quando o céu fala, o mundo espiritual inteiro se move. Anjos se alinham, demônios tremem, as forças ocultas correm em desespero, porque a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Ela cumpre, ela realiza, ela corta, ela liberta. E hoje, esta palavra encontra você. Hoje ela entra em seu espírito como espada de dois gumes que penetra e divide alma e espírito, revelando intenções, despertando sentidos, destruindo mentiras que tentaram morar dentro de você. Por isso, não trate isso como mais um vídeo. Não trate isso como mais uma voz entre tantas que você escuta ao longo do dia. O que você está recebendo agora é uma chave que abre a porta que inimigos tentaram trancar com cadeados de medo e dúvida. Você sente a urgência porque sua alma sabe que não há mais tempo. Você sabe que não pode mais adiar. Você sabe que chegou a hora. Este é o momento de incendiar suas dúvidas. Este é o momento de queimar a incredulidade. Este é o momento de calar a voz que sussurra dentro de você, dizendo que não é capaz, que não merece, que não tem forças. Essa voz é mentira. Essa voz é o eco das trevas. Mas a voz que fala com você agora é vida. É a voz que diz: você é capaz. Você foi separado. Você foi preparado para este tempo. Não é coincidência que tantas pressões tenham caído sobre você ultimamente. Não é acaso que os ataques tenham se intensificado. Isso é sinal de que você está prestes a atravessar um portal. E cada batalha que você enfrentou era apenas preparação. Não há dor que não tenha sido transformada em óleo. Não há lágrima que não tenha se tornado combustível. Não há noite que não tenha preparado o amanhecer que agora desponta diante de você. Mas é preciso entender. Esta palavra exige resposta. Você não pode apenas ouvir e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. O céu está cobrando posicionamento. Ou você se levanta agora, ou permanecerá preso nas correntes que o inimigo tenta reforçar. O Espírito não está apenas aconselhando, ele está exigindo decisão. Há uma guerra em andamento, uma guerra invisível que grita silenciosamente ao seu redor. E você não pode continuar sendo espectador. Você não nasceu para assistir. Você nasceu para lutar. Você não nasceu para a mediocridade. Você nasceu para ser flecha lançada, espada desembainhada, chama acesa. O tempo da neutralidade acabou. O tempo da hesitação se encerrou. Agora é o tempo da decisão. Você sente isso no seu corpo. Você sente no seu coração. Seu peito aperta. Suas mãos tremem, porque seu espírito reconhece a verdade antes mesmo da sua mente racional compreender. A palavra não é apenas som, ela é fogo atravessando suas veias, é luz se expandindo no seu interior,
Essa urgência não é invenção. Essa urgência é o céu avisando: não há mais espaço para distração. Escolhido, pare de negociar com a escuridão. Pare de justificar os atrasos. Pare de esconder sua voz. A terra está clamando por você. Os céus estão aguardando sua resposta. Você foi convocado, você foi marcado, você não pode mais se esconder. O inimigo sabe quem você é e tenta acelerar a confusão, tenta colocar distrações, tenta fazer você desistir. Mas o que ele não sabe é que já está escrito: a vitória é sua. Cada frase que você liberar a partir de agora será flecha de luz. Cada gesto será decreto espiritual. Cada decisão sua ativará movimentos invisíveis. A responsabilidade é enorme, mas a graça que cobre você é maior ainda. Você não carrega esse peso sozinho. O Espírito de Deus habita em você. A palavra dele é o fogo que queima ao seu redor. E por isso eu digo: não demore. Não espere o amanhã. Não espere sentir-se pronto. Não espere que tudo esteja perfeito. Porque o momento é agora. Porque a batalha já está acontecendo. Porque o destino está sendo escrito neste exato instante. Você precisa se posicionar, levantar-se, abrir a boca, declarar quem você é. Lembre-se, a palavra de Deus é viva. Quando ele disse: haja luz, a luz não teve escolha a não ser existir. Quando ele fala sobre sua vida, tudo ao redor precisa se alinhar. Você é parte de um plano eterno. Você é parte de uma história escrita antes mesmo de nascer. Esta não é apenas uma lembrança espiritual, é um decreto profético. Levante-se agora e não se engane. Há risco em ignorar, há peso em rejeitar. Aquele que se cala perde o território. Aquele que hesita perde a chance. Mas aquele que responde, aquele que se ergue, aquele que aceita o chamado, esse é marcado com fogo, esse é cercado por anjos, esse é carregado pela força do próprio Criador. É você. Sim, é você. O escolhido, o marcado, o separado. Não é coincidência, não é acaso, é destino. E o destino não espera. O destino exige. Escolhido, agora você precisa compreender algo que muitos nunca descobriram. A vida e a morte estão no poder da língua. Não é metáfora, não é poesia, é lei espiritual. Provérbios já declarou: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Isso significa que cada palavra que sai da sua boca não desaparece no ar. Ela se torna semente. Ela se transforma em decreto. Ela cria ou destrói. Ela levanta ou derruba. Você foi feito à imagem do Criador, e porque foi feito à imagem dele, carrega dentro de si a capacidade de falar e transformar. Quando Deus disse: haja luz, a luz não teve escolha, ela simplesmente existiu. A palavra dele é lei, e porque você carrega a centelha dessa imagem, suas palavras também carregam um poder criativo e destrutivo. Não subestime sua boca. Não trate sua voz como algo banal. Ela é chave. Ela é espada. Ela é fogo. Quantas vezes você já viu em sua vida aquilo que você mesmo declarou? Quantas vezes uma frase lançada no desespero se tornou realidade? Quantas vezes uma palavra de fé abriu portas que pareciam trancadas? Não é acaso. É princípio espiritual. Você colhe o que fala. Você vive o que declara. Seu presente é resultado das palavras que você liberou ontem, e seu futuro será moldado pelas palavras que você libera hoje. Mas aqui está o segredo que a escuridão tenta esconder. Quando você libera palavras de vida, o céu se movimenta, anjos são enviados, portas se abrem, correntes caem, porque suas palavras carregam som, e som no mundo espiritual é código. Cada palavra é como senha que ativa uma realidade. Por isso, quando você diz: eu sou fraco, abre um campo para a fraqueza. Quando você declara: eu sou incapaz, atrai forças que alimentam essa mentira. Mas quando você afirma: eu sou mais do que vencedor, você ativa a promessa. Quando você proclama: eu posso todas as coisas através daquele que me fortalece, os céus confirmam e a realidade se curva à palavra.
Escolhido, entenda. A sua língua é altar. A sua boca é trombeta. Quando você fala, você está semeando no Espírito. Cada palavra é uma semente invisível que germina no tempo certo. Algumas sementes crescem rápido, outras demoram anos, mas todas germinam. E a pergunta é: que frutos você deseja colher? Vida ou morte? Bênção ou maldição? Vitória ou derrota? Você não pode continuar brincando com as palavras, não pode continuar repetindo frases de derrota, não pode continuar dizendo que não tem saída, que nunca vai conseguir, que não vale a pena. Essas frases são como maldições que você mesmo planta no seu caminho. E cada vez que você as libera, você alimenta o inimigo. Mas quando você abre a boca para declarar vida, mesmo no vale mais escuro, você está ativando luz. Você está decretando vitória. Você está alinhando sua voz com a voz do Criador. E a verdade é que os escolhidos têm uma responsabilidade maior com a língua. O que você fala não ecoa apenas para você, ele reverbera em gerações. Suas palavras afetam sua casa, seus filhos, sua família, sua linhagem. É por isso que você precisa vigiar cada frase. Não há palavra sem peso, não há frase sem efeito. Veja, escolhido, muitos têm medo das guerras externas, mas não percebem que a maior guerra acontece dentro da boca. Uma língua sem disciplina é mais destrutiva do que exércitos. Uma palavra lançada em ira pode demolir anos de construção. Uma frase liberada em fé pode levantar impérios. O mundo espiritual não ignora o que você fala. O mundo espiritual se move em resposta ao que você libera. E aqui está a revelação. Você não precisa esperar grandes rituais. Você não precisa de altares de pedra. O altar está em sua boca. O sacrifício são suas palavras. Quando você acorda e diz: hoje será diferente. Hoje eu caminho como escolhido. Hoje eu vivo a promessa. Você não está apenas motivando a si mesmo. Você está decretando. Você está escrevendo no mundo espiritual o que o céu já havia planejado para você. E não esqueça, silêncio também é palavra. A omissão também é decreto. Quando você se cala diante da injustiça, quando você se cala diante da mentira, você está dando espaço para o inimigo plantar a narrativa dele. Mas quando você se levanta e declara a verdade, mesmo que a voz trema, o mundo espiritual reconhece a autoridade que há em você. Por isso eu digo, seja consciente de cada frase. Cada palavra sua é espada ou é corrente. Cada sentença que você libera é porta ou é muralha. Vigie a sua boca, porque nela está o poder de mudar o curso da sua vida. Vigie a sua língua, porque ela carrega fogo capaz de incendiar destinos inteiros. Você é escolhido, e o escolhido não fala como os outros. O escolhido não desperdiça a boca com murmuração. O escolhido não usa a língua para se amaldiçoar. O escolhido entende que cada palavra é arma, que cada frase é decreto e que cada som é a chamada para o invisível. E hoje eu declaro, a sua boca será fonte de vida. Seus lábios liberarão bênção. Sua língua criará caminhos de vitória. Você será lembrado como aquele que soube usar o poder da palavra, porque a vida está na sua voz, porque o destino se curva àquilo que você proclama. Sim, escolhido, você já sabe, a vida e a morte estão na sua língua. Agora chegou a hora de escolher o que vai plantar. Agora chegou a hora de assumir a responsabilidade do poder que carrega, porque cada frase que você libera é eternidade em movimento. Escolhido, agora é a hora de compreender por que a sua boca carrega tanto poder. Não é apenas porque você repete frases, não é apenas porque acredita em energia positiva. A raiz está no fato de que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sim, você foi moldado com a mesma essência daquele que disse: haja luz, e a luz explodiu na existência. E se a palavra dele cria, a sua também cria. Se a palavra dele ordena e sustenta universos,
A sua palavra também carrega dentro de si o princípio da criação. Gênesis revela: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Veja, não houve discussão, não houve demora, ele apenas falou e o mundo obedeceu. Essa é a autoridade da palavra. E porque você nasceu como reflexo dessa imagem, porque dentro de você há essa centelha divina, sua voz também foi desenhada para gerar realidades. Quando você abre a boca, o mundo espiritual escuta. Quando você declara, o invisível se move. Quando você proclama, algo é estabelecido. Mas junto com esse poder vem a responsabilidade. Não pense que você pode brincar com o que fala. Jesus já advertiu: de toda palavra inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36 a 37. Isso significa que não há palavra neutra, não há frase sem efeito. Cada sílaba que você libera é escrita no Espírito. Escolhido, escute. Cada palavra é semente, e toda semente gera fruto. Talvez demore dias, meses, anos, mas o fruto sempre vem. Quando você declara fé, o fruto será vitória. Quando você libera a esperança, o fruto será renovação. Mas quando você solta palavras de ódio, o fruto será destruição. Quando você insiste em repetir frases de medo, o fruto será paralisia. Não é castigo, é lei espiritual. O que você planta com a língua, você colhe com a vida. Por isso, o céu está chamando você para uma disciplina maior. O escolhido não pode usar a boca como qualquer um. Você não pode viver de murmurações, não pode desperdiçar energia com palavras vazias. Cada vez que você reclama, cada vez que você amaldiçoa, você abre portais para a escuridão entrar. Mas cada vez que você louva, cada vez que você declara vitória, você abre portais de luz. Você não percebeu como certas palavras ficam ecoando dentro de você por anos? Uma frase dita por alguém no passado ainda pesa em sua memória, até hoje. É porque a palavra é semente que não morre. Ela entra no solo da alma e permanece. Agora imagine o impacto do que você fala sobre si mesmo, sobre sua casa, sobre sua família. Suas palavras constroem muros ou derrubam muralhas. Suas palavras erguem altares ou alimentam correntes. E é por isso que você sente tanto peso ao ouvir isso agora. Porque o céu está exigindo responsabilidade. O tempo de brincar acabou. O tempo de falar sem pensar acabou. Você é escolhido e sua boca precisa refletir sua identidade. Não é mais aceitável repetir palavras de derrota. Não é mais aceitável amaldiçoar sua própria caminhada. Não é mais aceitável dar voz ao medo. Olhe para dentro de si. Quantas vezes você mesmo se feriu com o que disse? Quantas vezes você decretou falência, decretou fracasso, decretou solidão? Sem perceber, você mesmo se acorrentou com as frases que liberou. Mas hoje, escolhido, o céu está quebrando essas correntes. Hoje, cada palavra negativa que você falou está sendo cancelada pelo sangue do Cordeiro. Hoje, você recebe a chance de alinhar sua boca com o Criador. Você precisa vigiar. Você precisa disciplinar sua língua. A boca do escolhido é fonte de bênção, não de maldição. É canal de luz, não de trevas. É instrumento de vitória, não de derrota. Quando você abre a boca, ou sai fogo que queima correntes, ou sai veneno que destrói destinos. E a escolha está sempre em suas mãos. Escolhido, leve isso como selo no coração. Você é guardião das suas próprias palavras. Você é administrador do poder que foi confiado a você.
Não desperdice. Não jogue fora. A cada manhã, quando abrir os lábios, lembre-se: estou criando. A cada noite, quando encerrar o dia, lembre-se: colhi o que plantei. A responsabilidade é grande, mas não tenha medo. O Espírito Santo é seu ajudador. Ele purifica sua boca, ele guia seus lábios, ele ensina quando falar e quando calar. Que também existe sabedoria no silêncio. Há momentos em que calar é proteger, em que calar é preservar, em que calar é obedecer ao tempo de Deus. Mas quando chega a hora de falar, fale com fé, fale com ousadia, fale com a autoridade de quem foi escolhido. Não esqueça, toda palavra é semente. Você pode escolher semear luz ou semear escuridão. Você pode plantar esperança ou plantar medo. Você pode decretar vitória ou decretar derrota. Mas lembre-se, o que você semear hoje será a colheita do seu amanhã. E o céu está declarando agora: é tempo de alinhar sua boca. É tempo de vigiar sua língua. É tempo de viver como reflexo daquele que disse: haja luz. Porque a mesma luz que brilhou no princípio, agora brilha através de você. Escolhido, talvez a maior batalha que você enfrenta não seja contra inimigos visíveis, nem contra aqueles que tentam calar sua voz. A maior guerra acontece dentro de você, no silêncio da mente, na solidão do coração. É a guerra das palavras que você mesmo lança contra si. Porque muitas vezes não são os outros que o destroem, mas aquilo que você declara sobre si mesmo. Quantas vezes você já se olhou no espelho e disse: eu não sou bom o bastante? Quantas vezes repetiu: eu não vou conseguir? Quantas vezes murmurou: nada dá certo para mim? Essas frases parecem inofensivas, mas na verdade são correntes. São como venenos gotejando lentamente em sua alma, matando aos poucos sua confiança, sua esperança, sua visão. É isso que chamamos de autossabotagem espiritual. O inimigo não precisa nem falar, porque você mesmo assume o trabalho de se amaldiçoar. Mas o céu hoje está expondo essa estratégia, porque você foi chamado para romper esse ciclo. Você não pode continuar usando sua própria boca como arma contra si mesmo. A palavra já declarou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso significa que toda vez que sua mente tenta dizer não posso, você deve responder com a verdade: posso sim, porque o Espírito de Deus habita em mim. O salmista já proclamou: eu te louvo porque fui feito de modo tão admirável e maravilhoso. Então, quando o pensamento de inferioridade tentar entrar, você precisa combatê-lo declarando: eu sou obra-prima do Criador. Eu sou maravilhosamente feito. Escolhido, cada vez que você declara derrota, você está alimentando a mentira. Mas cada vez que você declara vitória, mesmo que sua carne trema, mesmo que sua mente não entenda, você está alimentando a verdade. A fé não espera sentir para declarar. A fé declara e depois vê acontecer. Não se engane, há uma conspiração espiritual para prender sua boca em palavras de autodestruição. Mas você tem a chave. Você pode mudar o curso da sua história, mudando o que sai de sua boca. Você pode quebrar gerações de maldições apenas substituindo não consigo por eu consigo. Você pode encerrar ciclo de fracasso apenas decretando: eu sou cabeça e não cauda. Eu fui colocado por cima e não por baixo. Perceba que sua mente sempre tentará puxá-lo de volta ao medo. Sempre virão pensamentos de incapacidade, de limitação, de dor. Mas cada vez que esses pensamentos surgirem, você deve escolher não concordar. Porque o inimigo só tem poder quando encontra concordância em sua boca. Se você não repetir, se você não verbalizar, a mentira perde força. Mas se você abrir a boca e reafirmar a dúvida, então estará dando legalidade para a escuridão atuar. Por isso, a disciplina da língua não é apenas sobre o que você fala para os outros, mas principalmente sobre o que você fala para si. A vida ou a morte
começam dentro. Se sua boca repete derrota, você viverá como derrotado. Se sua boca repete vitória, você viverá como vencedor. Você precisa aprender a substituir. Quando a mente sussurrar, você está sozinho? Declare: o Senhor nunca me deixará nem me abandonará. Quando o coração pesar e você pensar: eu não aguento mais, diga: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Quando a dor gritar: você não vai se levantar, proclame: pelas suas pisaduras eu fui curado. Escolhido. Você percebe? A boca é sua arma. Cada vez que você fala, você está escolhendo a quem dará poder: ao medo ou à fé, a mentira ou a verdade, as trevas ou a luz. Não existe neutralidade. E o céu hoje está chamando você para parar de se destruir com a própria língua. E não pense que isso é pequeno. Palavras repetidas diariamente constroem muralhas ou abrem portais. O que você diz no silêncio do quarto, o que você sussurra quando ninguém ouve, o que você murmura na solidão, tudo isso ecoa no mundo espiritual. Não há frase escondida, não há declaração desperdiçada. Então, escute bem. A partir de hoje, vigie cada palavra. Substitua cada frase de autossabotagem por uma declaração de vitória. Transforme cada não dá em eu posso. Transforme cada não sou em eu sou. Transforme cada não vai acontecer em já está acontecendo no espírito. Você é escolhido. Sua boca não foi feita para amaldiçoar sua vida. Sua boca foi feita para profetizar vitória. Sua boca foi feita para decretar destino. Sua boca foi feita para ser trombeta de Deus. E eu declaro sobre você agora: as correntes de palavras negativas estão caindo. A maldição que você mesmo liberou está sendo cancelada. A partir de hoje, sua língua será instrumento de bênção. A partir de hoje, você falará vida. A partir de hoje, sua boca será altar santo. Não se esqueça, a batalha maior é dentro, mas você já tem a arma. E a arma é a sua palavra. Use-a com fé. Use-a com ousadia. Use-a como o escolhido que você é. Escolhido, há momentos em que a batalha se torna tão grande que parece impossível vencer. O inimigo se levanta como gigante, armado, protegido, zombando da sua fé. É nessa hora que muitos se calam. É nessa hora que muitos recuam. É nessa hora que muitos acreditam que não tem chance. Mas você não é qualquer um. Você é o escolhido. E quando o escolhido se levanta, não é pela força do braço, mas pela força da palavra. Lembre-se da história. Davi diante de Golias. Um jovem pastor, sem armadura, sem espada, sem treinamento militar. Apenas uma funda, algumas pedras e uma fé inabalável. Enquanto todos tremiam, ele abriu a boca e declarou: hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te vencerei, e tirarei a tua cabeça. Veja bem, Davi ainda não havia lançado a pedra, mas já havia vencido com a boca. Antes da vitória acontecer no campo físico, ela já havia sido decretada no campo espiritual. O que derrotou Golias não foi apenas a pedra, foi a palavra. Foi a ousadia de declarar vitória diante da ameaça. Foi a coragem de profetizar o resultado antes da batalha começar. Davi não lutou com medo, lutou com fé. Não combateu com silêncio, combateu com proclamação. Ele usou a boca como arma e o céu confirmou o decreto. Escolhido, é isso que você precisa entender. Seus gigantes caem quando você os enfrenta com a palavra certa. Doença, escassez, solidão, medo, perseguição, tudo isso são Golias que se levantam contra você. Mas nenhum deles pode resistir à palavra de fé que sai da boca de quem foi marcado por Deus. Quando você declara: eu serei curado, o mundo espiritual se move. Quando você proclama: nada me faltará, o céu libera a provisão. Quando você afirma: eu não recebi espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. 2 Timóteo 1,7, você corta a raiz da opressão. Não é magia, não é pensamento positivo, é lei espiritual.
É a autoridade do escolhido que decide alinhar sua boca com a promessa de Deus. Porque a palavra já disse: pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5 já disse: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Filipenses 4:19 já disse: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. O que falta não é promessa, o que falta é você abrir a boca e ativar o que já foi escrito. Veja, Golias não caiu quando Davi ficou em silêncio. Golias caiu quando Davi declarou e agiu em fé. E é exatamente isso que você precisa fazer. Não olhe para o tamanho da montanha. Não se impressione com o rugido do inimigo. Abra a boca, declare a verdade, proclame a vitória. Porque quando você fala, os céus confirmam. Quando você proclama, o invisível se curva. Escolhido, muitos tentaram calar você porque sabiam que sua voz tem poder. O inimigo sempre tenta silenciar aqueles que carregam a palavra de vitória. Ele sabe que se você abrir a boca, cadeias vão quebrar, muralhas vão ruir, gigantes vão cair. Por isso ele tenta encher sua mente de medo, por isso ele tenta empurrar você para o silêncio. Mas hoje eu digo, não se cale, não esconda a palavra, não recue diante do gigante, levante-se e declare. Talvez você diga, mas eu ainda não vejo nada mudar. Lembre-se, Davi também não viu o gigante cair quando falou, mas ele declarou mesmo assim. Ele profetizou antes de ver. A fé fala antes de enxergar. A fé decreta antes de sentir. A fé proclama antes de tocar. E quando você faz isso, você está ativando a promessa, está trazendo à existência o que ainda não existe. Por isso, comece agora. Diga em voz alta: eu vencerei este gigante. Diga: minha família será restaurada. Diga: meu corpo será curado. Diga: minha vida será testemunho vivo da glória de Deus. Cada frase que você fala é como pedra lançada contra a testa do inimigo. Cada declaração de fé é impacto direto no gigante que tenta zombar de você. Não esqueça, você não luta sozinho. A palavra de fé não sai apenas da sua boca, ela sai carregada pelo Espírito. Quando você declara, anjos se movem. Quando você proclama, forças invisíveis se alinham. Quando você abre a boca, o céu inteiro se posiciona a seu favor. Então, escolhido, não espere mais, não espere ver para falar, fale para ver, profetize agora, declare agora, levante sua voz como Davi diante de Golias, porque o mesmo Deus que honrou as palavras de Davi é o Deus que honrará as suas. Você é o escolhido e a sua voz não é pequena, sua boca é catapulta, suas palavras são pedras de fogo, seus decretos são flechas certeiras. O inimigo não pode resistir ao som da sua fé. E hoje eu proclamo: todo Golias que se levantou contra você cairá. Toda muralha que tentou cercar você ruirá. Todo gigante que zombou da sua fé será derrubado diante dos seus olhos, porque você já declarou e o céu já confirmou. Você é o escolhido. Você é Davi nessa geração. E sua boca é a arma que vence gigantes. Escolhido até aqui, você já compreendeu que a boca é arma, que a palavra é decreto, que a língua carrega em si vida ou morte. Mas existe um outro segredo que poucos entendem. Tão importante quanto saber falar é saber calar. Porque até o silêncio pode ser instrumento de vitória, até o silêncio pode ser decreto de poder. A palavra já advertiu, assim também a língua é um pequeno membro, mas gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tiago 3, 5, 6. Veja, escolhido, se a língua é capaz de incendiar, ela precisa ser vigiada com disciplina. Não basta falar com fé, também é preciso dominar o ímpeto de falar no momento errado.
Muitos têm se destruído não pelo que o inimigo disse, mas pelo que falaram em raiva, em desespero, em impulsividade. Uma palavra lançada em ira pode ferir mais do que 1000 espadas. Uma frase solta no calor da emoção pode quebrar alianças que levariam anos para se reconstruir. E o inimigo sabe disso. Ele tenta provocar você, ele tenta pressionar, ele tenta arrancar da sua boca palavras que abrirão portas para ele entrar. Por isso, o céu chama você hoje para disciplina. Disciplinar a boca não significa calar sempre, significa saber quando falar e quando permanecer em silêncio. Há tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes 3:7. O silêncio do escolhido não é covardia, é estratégia. O silêncio do escolhido não é medo, é sabedoria. Quando você escolhe se calar diante de provocações, está legando alimento ao inimigo. Quando você decide não responder à zombaria, está provando que sua identidade não depende da opinião dos homens. Olhe para Jesus diante de Pilatos. Acusado injustamente, caluniado, humilhado, ele poderia ter se defendido com uma só palavra, mas preferiu o silêncio, porque sabia que a verdade não precisava de defesa humana. O silêncio naquele momento era mais poderoso do que qualquer frase. O silêncio era parte da estratégia do céu. Escolhido, há momentos em que abrir a boca é necessário, mas há momentos em que fechar os lábios é ato de guerra. Quando você silencia diante da raiva, você está vencendo a si mesmo. Quando você decide não devolver ofensa, você está quebrando o ciclo do ódio. Quando você se cala para ouvir a voz de Deus, você está alinhando sua boca com o trono. O silêncio pode ser escudo. O silêncio pode ser espada invisível. Mas cuidado, o silêncio do medo não é o silêncio da sabedoria. O silêncio do medo paralisa. O silêncio da sabedoria fortalece. O silêncio do medo faz esconder-se. O silêncio da fé o faz esperar a hora certa de falar. A diferença entre calar-se porque foi intimidado e calar-se porque foi guiado pelo Espírito. E o escolhido aprende essa diferença. Você precisa treinar sua boca como o guerreiro treina sua espada. Não é só sobre cortar, é sobre guardar no momento certo. Não é só sobre atacar, é sobre resistir. Um guerreiro indisciplinado se fere com a própria arma. Da mesma forma, um escolhido indisciplinado se destrói com a própria língua. Por isso, aprenda a frear suas palavras. Aprenda a respirar antes de responder. Aprenda a silenciar quando a carne grita, para que o espírito possa falar. E veja, até o silêncio é semeadura. Quando você se cala diante da fofoca, você planta paz. Quando você silencia diante da provocação, você planta maturidade. Quando você fecha os lábios para não reclamar, você planta gratidão. O céu observa não só o que você fala, mas também o que você escolhe não falar. Escolhido, a disciplina da boca é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Qualquer um pode gritar, qualquer um pode reclamar, qualquer um pode devolver ofensa, mas só o escolhido sabe transformar silêncio em arma. Só o escolhido sabe que não precisa provar nada a ninguém, porque sua identidade já está selada em Deus. E eu digo a você, cada vez que você vigia sua língua, cada vez que você segura a palavra que poderia ferir, você está se tornando mais forte, você está se alinhando ao propósito, você está mostrando ao céu que pode ser confiado com mais autoridade, porque se você domina a boca, você domina a si mesmo. Não esqueça, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios traz sobre si a ruína. Vigiar a boca é guardar a alma, controlar a língua é proteger o destino. O inimigo tenta usar suas próprias palavras contra você, mas quando você as disciplina, ele perde a arma.
Portanto, escolhido, peça ao Espírito que coloque um guarda em sua boca. Ore como Davi orou: põe, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, 3. Que cada palavra seja medida, que cada frase seja guiada, que cada silêncio seja estratégico. Porque a língua do escolhido não se move pela carne, mas pelo Espírito. E eu digo a você, hoje você será. Escolhido, chegamos ao ponto final desta revelação. Mas entenda, não é um fim. É apenas o início de uma nova etapa em sua vida. Tudo o que você ouviu até agora não foi apenas palavra. Foi decreto. Foi senha espiritual. Foi chave entregue em suas mãos. E agora a decisão está diante de você. Você já sabe, a boca tem poder. Você já sabe, a palavra é semente. Você já sabe, silêncio é arma e voz é espada. Agora o céu está chamando você a agir. Não basta apenas ouvir e sentir arrepio. Não basta apenas concordar em pensamento. É preciso abrir a boca. É preciso responder. É preciso ativar o que foi liberado. Escolhido, esta é a hora do posicionamento. Esta é a hora de levantar a mão espiritual e dizer: eu aceito. Eu recebo. Eu sou escolhido. Porque enquanto você não declarar, a semente não germina. O céu já falou, o Espírito já confirmou, mas falta a sua resposta. Falta o seu sim. Falta o seu amém. E aqui está a verdade. Este amém não é só palavra, é selo, é assinatura no mundo espiritual. É como carimbo que decreta: eu aceito minha identidade, eu recebo meu destino, eu ativo minha promessa. Cada vez que você comenta, cada vez que você compartilha, você está espalhando sementes, você está multiplicando luz, você está sendo canal de revelação. Por isso, não guarde apenas para si. O que foi entregue aqui não é só para a sua vida, mas para muitos que ainda estão na escuridão. Quando você compartilha, você está dizendo ao inimigo: eu não vou calar a verdade. Quando você espalha, você está erguendo tochas no meio da noite. Quando você comenta amém, você está marcando no mundo espiritual: eu me posiciono, eu não volto atrás. Escolhido, feche os seus olhos por um instante e receba esta oração. Senhor Todo-Poderoso, olhe agora para este escolhido que ouve a tua voz. Purifica seus lábios, lava a sua boca com brasas vivas do teu altar. Que cada palavra que saia de sua língua seja vida, seja bênção, seja luz. Cobre-o com tua graça, guarda-o com teus anjos, enche-o com tua ousadia. Que sua boca nunca mais seja fonte de maldição, mas fonte de vitória. Que sua voz ecoe como trombeta profética. Que sua língua declare o impossível e veja milagres acontecendo. E que todo decreto de derrota seja agora quebrado pelo poder do sangue do Cordeiro. Amém. Receba isso como selo no seu coração. Sinta o fogo arder em seus lábios. Sinta o Espírito encher sua boca com autoridade. Você não falará mais como antes. A partir de hoje, suas palavras terão peso. Suas frases terão impacto. Seus decretos terão cumprimento. E agora ouça este chamado. Não esconda o que recebeu. Publique, fale, escreva, testemunhe. Use suas redes como altar. Use sua boca como trombeta. Use sua vida como mensagem viva. Cada vez que você abrir a boca, lembre-se: você é escolhido. Cada vez que você escrever, lembre-se: você está semeando a eternidade. Não tenha medo, não espere, não adie. O momento é agora, o Espírito sopra agora, a convocação é agora. Você não pode voltar atrás, você não pode mais se calar, você não pode fingir que não ouviu. O selo foi colocado sobre você, a marca está acesa em sua testa. O céu já registrou seu nome entre os escolhidos. Repita comigo: eu sou escolhido, eu sou separado, eu sou marcado, eu sou canal da luz, eu falo vida, eu declaro vitória, eu ativo a promessa. Sinta isso atravessar sua alma, sinta isso incendiar sua mente, sinta isso correr em suas veias, porque agora não é só palavra, é realidade. Você se levantou,
Você se posicionou. Você foi ativado. Escolhido, vai e use a boca como espada. Vai e use a língua como trombeta. Vai e declare vida onde há morte, luz onde há trevas, vitória onde há derrota. Vá e cumpra o chamado. E antes de sair, marque sua resposta. Escreva amém nos comentários. Declare diante do mundo espiritual: eu aceito. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Seja canal de libertação. Seja boca profética. Seja testemunha viva. Porque esta não é apenas mais uma mensagem. É profecia. É decreto. É envio. Você não é qualquer um. Você é o escolhido.